Bom, então, mais uma vez nós estamos aqui dando sequência. Ainda no capítulo 4, é um capítulo longo, tem muita coisa legal acontecendo e ainda para acontecer. E Paulo, nesse último episódio que a gente estudou, né, foi justamente, contou a história de uma passagem, né, dessa primeira viagem dele, esse encontro com o procônsul, que foi quem libertou Estevão, Gesiel na época, que depois virou Estevão, e por conta desse sucesso que eles tiveram, ele acabou fazendo a mudança do nome dele. Então, a partir de agora, Saulo, que até agora era o personagem principal com o nome de Saulo, ele passou a assinar, como diz aqui no finalzinho, né? Ele passou a assinar a maneira romana. Então agora ele, em vez de Saulo, é Paulo. E daqui para frente, como fala aqui, ó, passou a assinar Paulo até o fim dos seus dias. E hoje, até hoje, nós conhecemos Paulo dessa maneira, né? Aliás, São Paulo, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, tudo isso é em homenagem ou em referência a esse personagem que nós estamos aqui estudando. E aí vamos dar sequência, então, daqui para frente. Então, eles curaram o procônsul, né? E a notícia da cura e da conversão do procônsul encheu Neopafos de grande assombro. Os missionários não mais tiveram descanso. Então, imagina para uma cidade ali onde eles já eram bem recebidos e fazem uma conversão ou um episódio ali de atuação tão significante com relação a um político, o mais importante ali, talvez, da localidade. Embora o protesto quase apagado dos israelitas, então a oposição ali naquele local era pequena. Então, isso não surtiu grande efeito. A comunidade cresceu extraordinariamente. Integrado nos bens da saúde, o chefe provincial forneceu o necessário à construção da igreja. Então, a primeira igreja ali, né, dessa viagem de Paulo e Barnabé, junto com João Marcos, foi construída com o auxílio do procônsul. O movimento era extraordinário. E os dois mensageiros do evangelho não cessavam de render graças a Deus. O triunfo cercava-os de profunda consideração quando Paulo foi procurado por Bar Jesus, que lhe solicitava uma palavra confidencial. Então, imaginem agora, né? O Bar Jesus, que era o mago que na verdade, estava sendo uma forte influência negativa ali, de contradição mesmo com o que eles estavam fazendo. Agora foi ele quem foi cego, foi cegado, né, por uma intuição que Paulo teve e depois recobrou a visão. Agora, nessa movimentação que está acontecendo de erguer a igreja, o Bar Jesus procura Paulo. O ex-rabino não hesitou. Era uma boa ocasião para provar ao velho israelita os seus propósitos generosos e sinceros. Recebeu-o, pois, com toda a afabilidade. Bar Jesus parecia tomado de grande acanhamento. Após cumprimentar o missionário atencioso, exprimiu-se com certo embaraço. Afinal, precisava desfazer o mal entendido no caso do procônsul. Ninguém mais do que eu desejava tanto a saúde do enfermo e, por conseguinte, ninguém mais agradecido à vossa intervenção, libertando-o de enfermidade tão dolorosa. Então, olha isso, aparentemente, né, ele está procurando realmente em gratidão e reconhecimento, porque antes ele que agrediu tanto, saiu todo desnorteado daquela situação, mas agora reconhecendo e foi procurar. A primeira impressão que a gente tem aqui é para agradecer. Sou muito grato ao vosso parecer e regozijo-me com a vossa compreensão, disse Paulo com gentileza.
Entretanto, o visitante vacilava se devia ou não expor seus objetivos mais íntimos. Atento às reticências, sem presumir-lhe a causa, o ex-rabino adiantou-se benévolo. Então Paulo percebeu ali que ele tinha algo além daquele agradecimento que ele queria falar. Que desejais dizer? Com franqueza, nada de cerimônias. Acontece, retrucou mais animado, que venho afagando a ideia de consultar-vos a respeito dos vossos dons espirituais. Penso que não haverá maior tesouro para triunfar na vida. Então, como muitos acabam, né, procurando, às vezes só muda de lugar, né, aonde quer atuar ou apoiar, mas o que quer no fundo é fazer sucesso, ou é glória, ou é crescimento perante os homens. E Bar Jesus, ele era assim, atacando o cristianismo, achando que era realmente uma coisa desprezível. A hora que ele percebeu que o cristianismo tinha esse poder, ele falou: poxa, é para esse lado que eu quero ir. Mas a intenção de Bar Jesus não é das mais nobres, né? Não é das melhores. Paulo estava confundido, sem saber que rumo tomaria a conversação. Quer dizer, até ele ainda não está entendendo. Está vendo que ele está falando agora, falando que, poxa vida, o que vocês fizeram é algo maravilhoso. Para triunfar na vida, eu acho que é por esse caminho que tem que ser. Mas em que vida, né? A espiritual ou a vida aqui, materialismo ou o verdadeiro espiritualismo? Mas focando o ponto mais delicado da pretensão, Bar Jesus continuou. Olha aqui agora a pergunta, né? Quanto ganhais no vosso ministério? E aí o Paulo responde: ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada. Vivo do meu trabalho de tecelagem e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. Então aí Paulo já deu uma resposta bem clara, porque o objetivo dele era realmente ficar rico com aquilo. E isso a gente pode passar para os dias de hoje com relação ao que se sabe, né, que é a orientação com relação à mediunidade. Que a mediunidade que cada um tem é dom de Deus e não se deve ganhar dinheiro com isso. Se deve utilizar isso para levar o auxílio ao outro, né? Então, não só a mediunidade, estou falando do espiritismo, porque a gente sabe que mediunidade é em qualquer lugar. Então, aqueles que exploram essa faculdade de entrar em contato com o mundo espiritual para ganhar dinheiro, para receber benefícios pessoais com relação a isso, nós sabemos que não é o caminho. A resposta de Paulo aqui está bem clara. Assim, eu trabalho com aquilo que eu aprendi para ganhar dinheiro, tecelagem. E não é justo, não é certo fazer mercado das coisas que pertencem a Deus, nosso Pai, e que concede aquilo para que seja utilizado bem, né? E não para esses fins. E aí, quando Paulo responde aquilo, o Bar Jesus responde: é quase incrível, murmurou o mago, arregalando os olhos. Eu estava convicto de que trazieis convosco certos talismãs, que me dispunha a comprar por qualquer preço. Quer dizer, ele falou assim: eu achava que vocês fizessem isso e aí vocês agora vão vender o talismã, né? Fala, ó, você compra isso e você leva para casa e é com isso que você vai. E eu ia comprar. E aí foi uma decepção para Bar Jesus. E enquanto o ex-rabino o contemplava cheio de comiseração pela sua ignorância, o visitante prosseguiu: mas será crível que façais semelhantes obras sem contribuição de sortilégios, né? Sem contribuição de qualquer coisa fantasiosa ou que seja como uma mágica, alguma coisa
que não é bem a essência do que a gente está aqui discutindo. O missionário fixou, mais atento, e murmurou: Só conheço um sortilégio eficiente. Qual é? Interrogou o mago de olhar faiscante e cobiçoso. É o da fé em Deus com sacrifício de nós mesmos. Olha, Paulo é muito sábio em tudo que ele responde. A presença de espírito e a sabedoria dele são muito grandes. Porque ele poderia ter respondido: a única talismã que eu conheço, a única capacidade de transformar coisas aqui é a fé em Deus. Mas não, ele dá a continuidade com sacrifício de nós mesmos. Quer dizer, dando e não querendo receber. O velho israelita demonstrou não entender toda a significação daquelas palavras, objetando: Sim, mas a vida tem suas necessidades urgentes. É indispensável prever e amealhar recursos. Quer dizer, nós temos necessidades materiais de sobrevivência, sim. E é isso que ele está falando. Então é indispensável que a gente se cuide nesse sentido. Prever quais são as necessidades e buscar conseguir esses recursos. Paulo pensou um minuto e disse: De mim mesmo nada tenho com que vos esclarecer. Então, olha o que aconteceu aqui nesse momento e olha a presença de Paulo. Paulo a gente já entendeu e viu isso no livro até agora, né? Era uma pessoa muito bem preparada, instruída, inteligente, perspicaz. Então ele dominava uma série de coisas. Então tudo bem. Ele até tem condições de saber se conduzir determinadas situações, mas até mesmo Paulo tem um limite. E esse também é o limite que nós encontramos em escala muito menor, é claro. Mas eu penso que assim, quando a gente se vê nessa situação de descobrindo essas coisas maravilhosas, e a gente tem uma certa necessidade ou uma ansiedade de estender isso para outras pessoas. Só que às vezes a gente ainda é tão incompleto que a gente não é capaz. Mas a gente quer ajudar. A gente quer, desde que não seja para buscar de novo as mesmas coisas que atrapalham o que a gente viu também está vendo no livro. A gente não quer reconhecimento, a gente não quer triunfar, que os outros achem que a gente é sábio, que a gente é bom, uma série de coisas. Desde que a gente queira, no fundo do coração, e essa é uma luta, é um processo, mas realmente passar para o outro esse conhecimento, essa verdade. Mas chega momentos em que a nossa ignorância ou o nosso estágio chega num limite. E é muito interessante a gente ver aqui, porque Paulo falou assim, ó, agora eu mesmo aqui não tenho como te responder isso. E como ele vai se vai lidar com essa situação nesse seu limite, é também uma instrução para a gente. E isso a gente já sabe que é uma forma de se buscar as respostas. Então, olha o que ele vai fazer. Mas Deus tem sempre uma resposta para nossas preocupações mais simples. Consultemos suas eternas verdades. Vejamos qual a mensagem destinada ao vosso coração. É algo que a gente procura às vezes fazer, mesmo sozinhos. Quando a gente se sente perdido ou com necessidade de uma palavra e não tem alguém para dar uma palavra, ou a pessoa que deu a palavra não dá, ainda nós temos outro recurso. Procurar essas formas que a espiritualidade, que os céus, que Jesus, que Deus tem para nos trazer mensagem, que é abrindo aleatoriamente um livro que tenham essas informações, a própria Bíblia, o Evangelho. Então, abrir ao acaso o Evangelho muitas vezes traz muitas respostas. Abrir ao acaso
um livro do Chico Xavier com essas mensagens, principalmente esses da série, né, Fonte Viva, que são a Fonte Viva, o Ceifa de Luz, o Palavras de Vida Eterna, o Pão Nosso. Qualquer um desses que a gente abra, concentrado, pedindo auxílio, vem a resposta. Só que naquela época, o que eles tinham? O Evangelho. E aí é o que o Paulo fala assim: eu mesmo não sei te responder. Como fazer nesse sentido. Então vamos ver o que Deus tem para nos orientar. E ele ia abrir o evangelho conforme seu costume, quando o visitante observou. Então olha isso, primeira coisa também a gente perceber. Ele tinha esse costume de abrir para ouvir o que Deus tem a falar, às vezes inarticuladamente, não por mecanismos muito óbvios, né? E aí, quando ele ia abrir o evangelho, Bar Jesus ainda faz uma observação. Nada conheço desse livro. Para mim, portanto, não poderá trazer advertência alguma. Quer dizer, eu não respeito ainda isso que você está querendo abrir para mim. Mas foi bom, porque ele foi sincero. E aí, o missionário compreendeu a relutância e acentuou. Que conheceis então? Moisés e os profetas? Então tá bom, você não conhece o Novo Testamento, que nós estamos aqui tentando pregar, vamos no que você conhece. Moisés e os profetas você conhece? Tomou do rolo de pergaminhos onde se podia ler a lei antiga e o deu ao velho malicioso, para que o abrisse em alguma sentença ao acaso, segundo os hábitos da época. Então olha isso já era hábito desde aquela época. E ele dá para Bar Jesus abrir. Até para Bar Jesus não achar que Paulo tinha algum pedaço marcado ali para dar algum recado. Então, deu e fale, abra ao acaso. No entanto, Bar Jesus, com evidente má vontade, acrescentou: só leio os profetas de joelhos. Olha a preocupação com o externo, né? Com as fórmulas, com as. É como se fosse isso importante, né? E olha a presença de Paulo também a lidar com isso. Porque às vezes, se fôssemos nós, a gente se irritaria. Podeis ler como quiserdes. Porque o ato de compreender é o que nos interessa, antes de tudo. Quer dizer, não importa como você vai estar deitado, de pé, de ponta cabeça. É a compreensão que interessa para a gente. Então, só posicione como você achar melhor e leia. Assinalando suas presunções farisaicas, o charlatão ajoelhou-se e abriu solenemente o texto sob o olhar sereno e perquiridor do ex-rabino. O velho israelita fez-se pálido. Olha só, né, como vem. E esboçou um gesto para se abstrair da leitura. Quer dizer, quis fingir ou fugir do texto, né? Mas Paulo percebeu o movimento sutil, quer dizer, ele quis mudar o trecho. E aproximando-se, falou com alguma veemência. Leiamos a mensagem permanente dos emissários de Deus. Tratava-se de um fragmento dos Provérbios, que Bar Jesus pronunciou em voz alta com enorme desapontamento. Então, olha isso, ele recebeu a resposta, mas o orgulho não queria se dobrar. E olha o trecho do livro de Provérbios do Antigo Testamento que caiu para Bar Jesus. Vamos nos lembrar o que é a questão de Bar Jesus. Ele acha que a gente pode usar os dons que Deus nos dá da religião para ficar rico. Ele acha que é possível fazer mercado com as coisas divinas. Olha o que cai para Bar Jesus no Provérbios. Duas coisas te pedi. Não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim as vaidades e as mentiras. Não me des a pobreza, nem a riqueza. Concede-me apenas o alimento de que necessito,
para não acontecer que, estando farto, eu te negue e pergunte quem é Jeová, ou que, estando pobre, me ponha a furtar e profane o nome de meu Deus. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente vai para o Provérbios e tem justamente esse versículo que está falando isso para ele. Então, olha isso, falando assim, ó, me afasta de minhas vaidades e as mentiras. Falando de alguém pedindo a Deus que afastasse essas tentações, para que desse somente o alimento de que necessita, não o excedente. Para que não aconteça de, se eu estiver farto, eu negue a Deus perguntando quem é Jeová, porque isso é o que acontece na maioria das vezes. Aqueles que estão numa zona de conforto muito grande aqui encarnado na Terra, com muita riqueza, sem muita preocupação, com muita felicidade, gozando a vida adoidado, Deus fica esquecido. Não tem por que se preocupar com Deus. Então pediu para que não desse ao verdadeiro seguidor, fiel filho, né, do Deus Criador, que não desse nem a pobreza nem a riqueza. Porque se ele ficasse rico, correria o risco de negar, esquecer a Deus. Ou se tivesse pobre, faltando pelo menos o básico, poderia começar a roubar ou profanar o nome de Deus. Falando, ah, Deus esqueceu de mim, ah, Deus, eu sou um coitado, Deus não gosta de mim. E começa a falar, Deus não existe. Então, olha o versículo que caiu para Bar Jesus. Porque Paulo não teve a resposta que ele precisava. O mago levantou-se atarantado. O próprio missionário estava surpreso. Paulo ficou surpreso com o que caiu. Vistes, amigo? Interrogou Paulo. A palavra da verdade é muito eloquente. Será grande talismã na existência o sabermos viver com os nossos próprios recursos, sem exorbitar do necessário ao nosso enriquecimento espiritual. Efetivamente, respondeu o charlatão, este processo de consultas é muito interessante. Vou meditar seriamente na experiência de hoje. Quer dizer, de alguma maneira, deu ali um pouquinho o braço a torcer e falou, prometeu considerar aquilo, né? Logo em seguida se despedia, depois de mastigar alguns monossílabos que mal disfarçavam a perturbação que todo o empolgara. Impressionado, o tecelão consagrado ao Cristo anotou as profundas exortações para consolidar o seu programa de atividades espirituais, isento de interesses inferiores. Olha isso, olha como Paulo é grandioso, né? Ele já é uma pessoa que está adiante de todos ali, né? E o que seria lição para o Bar Jesus, ele aproveitou para crescer. Ele falou: puxa vida, vou tomar cuidado com essas coisas, né? Para consolidar o seu programa de atividades espirituais, isento de interesses inferiores, ele aproveitou aquelas as exortações e anotou ela. A missão permaneceu em Neopafos ainda alguns dias, sobrecarregada de muito trabalho. João Marcos colaborava com os recursos ao seu alcance. Todavia, de vez em quando, Barnabé surpreendia-o entristecido e queixoso. Não esperava encontrar tão vultosa cota de trabalho. Então, Paulo e Barnabé estão dando conta, estão satisfeitos, apesar de realmente ser muito cansativo o que eles estavam fazendo. Mas o João Marcos, a gente não pode esquecer, era um jovem, né? Que estava começando agora todo empolgado. E vamos nos lembrar que Paulo chamou a atenção dele para as dificuldades que viriam. E ele falou: não, é isso que eu quero. Mas agora, na hora da luta, que é o que acontece muitas vezes com a gente também, a gente faz muitas promessas,
Mas a hora que as coisas começam a apertar, a gente acaba ficando como está aqui, ó, entristecido e queixoso. Então esse era agora o quadro que começava a pintar na personalidade de João Marcos. Mas assim é melhor, acentuava Paulo. O serviço do bem é a muralha defensiva das tentações. Quer dizer, para poder até animar a João Marcos, falar assim: tudo bem, é muito trabalho, mas é melhor assim. Porque senão a gente cai em tentação de encostar, de falar mal, de ociosidade, de tudo o que vem da falta de trabalho. O rapaz, e ainda mais o serviço do bem, né? Não é um qualquer trabalho. O rapaz conformava-se. Contudo, sua contrariedade era evidente. Além disso, fiel observador do judaísmo, não obstante a paixão pelo evangelho, o filho de Maria Marcos sentia grandes escrúpulos, com largueza de vistas do tio e do missionário relativamente aos gentios. Quer dizer, ele tinha ainda alguma certa relutância. O próprio João Marcos, que estava acompanhando eles naquela missão de levar a mensagem aos que não eram os hebreus, né? Ele tinha uma certa aversão. Poxa vida, não é o meu povo, não é o povo escolhido por Deus. Intimamente ele estava lidando com essa dificuldade. Desejava servir a Jesus, sim, de todo o coração, mas não podia distanciar o mestre das tradições do berço. Então, olha como é difícil, não é tão simples assim. Porque aquilo que eles enfrentam de dificuldades de quem não é adepto, até dentro de quem é adepto, de quem entendeu Jesus como Messias, alguns têm uma grande dificuldade de fugir das tradições, de sair daquilo que a cultura colocou assim muito enraizadamente dentro de cada um. E isso também vale para os dias de hoje. Quem é que tem coragem sendo criado numa religião, pode ser um evangélico, católico, seja lá qual religião, e descobre no Espiritismo uma série de verdades, quem é que não se sente inseguro de mergulhar de cabeça, falando, não, realmente, esse é o caminho, e aqui, não que ali, a gente tem que ter muito claro isso. As outras religiões são santas também e têm os seus caminhos também de conduzir. Mas nós estamos falando de acréscimo de verdade. Então, a mesma coisa aconteceu aqui. Jesus veio e falou: eu não vim destruir a lei. Só que quem estava ali, entrando nas novas concepções de Jesus, estava com dificuldade de fugir do padrão que o farisaísmo impunha ainda. E isso acontece também nos dias de hoje com relação ao espiritismo. E era João Marcos vivenciando essa luta interna, né? Enquanto as sementes lançadas em Chipre começavam a germinar na terra dos corações, os trabalhadores do Messias abandonavam Neopafos, absorvidos em vastas esperanças. Então, é difícil até da gente imaginar isso, né? Essa missão que eles abraçaram. Porque a gente sempre quer uma certa zona de conforto. Imaginem você só o tempo todo apedrejado. A hora que você é bem recebido, você começa a construir algo e vai embora. Deixa para eles. Mas esse era o objetivo dessas viagens. Deixar sementes e deixar condições para aqueles que estão com as sementes cultivem, deem sequência, porque existe uma infinidade ainda, um mundo afora a passar a mensagem. E Paulo e Barnabé saíram com esse propósito. Então, Neopafos foi uma bênção. Estava realmente se consolidando no que o cristianismo veio trazer para eles ali. E eles saem, seguem a viagem.
Depois de muito confabularem, Paulo e Barnabé resolveram estender a missão aos povos da Panfilha, com grande escândalo para João Marcos, que se admirava de semelhante alvitre. Então, talvez João Marcos achasse que a viagem já estivesse acabando ou que iria fazer um caminho mais curto, mas eles resolveram estender a missão aos povos da Panfilha. Vamos ver onde é Panfilha aqui, se a gente clicar. Aqui, ó, tudo que é citado, né, muitas vezes no Evangelho ou nesses livros, ó, Cilícia, Psídia, Lícia, Panfilha, tá aqui, ó. Galácia. Então, eles estavam aqui no Chipre e saíram e disseram que iriam para cá. Talvez o plano era voltar, ou João Marcos achou que deveriam voltar, mas o fato, independente de qualquer coisa, o fato é que ele ainda já não estava muito feliz, aí se viu mais desgostoso com a situação. Mas que fazermos com essa gente tão estranha? Quer dizer, ele ainda faz diferença entre qualquer ser humano. Existem os que ele quer beneficiar e os que ele acha que não merecem atenção. Que fazermos com essa gente tão estranha? Perguntou o rapaz contrariado. Sabemos em Jerusalém que esse país é povoado por criaturas supinamente ignorantes. E ao demais que ali existem ladrões por toda parte. Então era uma área, uma região, um povo que João Marcos não tinha uma boa impressão. Ele falou assim: não, ali eu não acho que a gente tem que ir. No entanto, obtemperou Paulo, convicto: penso que devemos procurar a região justamente por isso. Ele fala de ladrão. E Jesus afirma que ele não veio para os sãos, para os puros. Esses já têm a mensagem no coração. Jesus veio justamente para os que precisam da mensagem. E é Paulo repetindo essa forma de pensamento. É justamente por isso que a gente tem que ir ali. Para outros, uma viagem a Alexandria pode oferecer maior interesse, mas todos esses grandes centros estão cheios de mestres da palavra. Então, ir para Alexandria talvez fosse o plano inicial, mas Paulo aqui está falando. Lá já tem muita gente sabichona, né? Que já entende bastante, mestres da palavra. Nós precisamos levar aos que ainda ou precisam porque são ignorantes e precisam da verdade, ou porque são mais receptivos. Os que não têm muito, os que estão vazios, é mais fácil de preencher com alguma coisa. Então, ó, para Alexandria tem muita coisa lá, muita gente já que já sabe muito. Possuem sinagogas importantes, conhecimentos elevados, grandes expoentes de ciência e riqueza. Se não servem a Deus, é por má vontade ou endurecimento do coração. A Panfilha, ao contrário, é muito pobre, rudimentar e carecente de luz espiritual. Então aqui mostra qual é a intenção de Paulo. Ele quer justamente porque é um povo sofrido, é um povo pobre. E eles precisam ouvir esse consolo que a gente tem para dar para eles. Antes de ensinar em Jerusalém, o mestre preferiu manifestar-se em Cafarnaum e noutras aldeias quase anônimas da Galiléia. Também, mais uma vez, o exemplo de Jesus sendo o roteiro principal de qualquer cristão. Jesus nunca foi direto para os importantes. Aliás, sempre evitou por entender que estes eram ainda solos que não eram férteis. Então ele levou a palavra aos que eram receptivos e eram os maiores necessitados que poderiam acolher aquela mensagem naquele momento.
Ante o argumento irretorquível, João absteve-se de insistir. Quer dizer, quando Paulo explicou, colocando Jesus como referência, e João Marcos, ele realmente admira e segue Jesus. Então aí ele entendeu que talvez ele estivesse contradizendo aquilo que ele diz que ele é. Dentro de poucos dias, singela embarcação deixava-os em Atalha, onde Paulo e Barnabé encontraram singular encanto nas paisagens que circundavam o Cestro. Então eles saíram de Chipre, atravessaram ali o mar e chegaram ali na Panfilha. Nessa localidade muito pobre, pregaram a boa nova ao ar livre com êxito imenso. Observando no companheiro um traço superior, Barnabé como que entregara a chefia do movimento ao ex-rabino. Então olhem como já foi se transformando. Saulo partiu como um simples colaborador, um servo querendo trabalhar, ser útil. E ele não quis conquistar nada para orgulho pessoal, mas a capacidade dele foi demonstrando que aquilo era algo que tinha que ser utilizado. E Barnabé percebeu isso. E Barnabé não se melindrou por isso. Tem uma série de características desse cristianismo primitivo que mostra a grandiosidade desses espíritos, porque nós, na mesma luta, a gente tropeça por muito menos. Então Barnabé saiu achando que era ele o pregador das caravanas. A hora que ele percebe que Paulo falava melhor que ele falou: é você quem tem que falar. Eu não estou aqui para ficar famoso. Eu estou aqui para que a gente passe a mensagem do Cristo. Você tem mais capacidade. É você quem vai falar. Cuja palavra então sabia despertar encantadores arrebatamentos. O povo simples acolheu a pregação de Paulo com profundo interesse. Ele falava de Jesus como de um príncipe celestial, que visitara o mundo e fora esperar os súditos amados na esfera da glorificação espiritual. Via-se a atenção que os habitantes de Atalha dispensaram ao assunto. Alguns pediram cópias das lições do Evangelho, outros procuravam obsequiar os mensageiros do Mestre com o que possuíam de melhor. Muitos, muito comovidos, recebiam as carinhosas dádivas dos novos amigos, que quase sempre se constituíam em pratos de pão, laranjas ou peixe. Olha isso, eles querendo retribuir com o que eles tinham, porque eles eram pobres. Então, o que eles, felizes, reconhecidos com aquilo que eles estavam recebendo de bênção, eles acabavam querendo presentear aos três ali com pão, laranja e peixe. A permanência na localidade trouxera novos problemas. Era indispensável alguma atividade culinária. Barnabé delicadamente designou o sobrinho para o mister, mas o rapaz não conseguia disfarçar a contrariedade. Notando-lhe o constrangimento, Paulo adiantou-se pressuroso. Então, olha o que eles perceberam ali, né? Era preciso fazer comida. Era um povo pobre. E cozinhar para aquele povo que o João Marcos não queria nem ir ajudar, para ele passou a ser um constrangimento que começou a ser o novo problema, a nova dificuldade que eles estavam enfrentando. Não nos impressionemos com os problemas naturais. Procuremos restringir doravante as necessidades e gostos alimentares. Além disso, ó, como está falando, não é cozinhar, não. Eles precisaram, ó, restringir a quantidade que eles comiam. Né? Não precisamos, nós não podemos escolher o que comer. Aqui nós vamos ter que comer o que tem. Comeremos apenas pão, frutas, mel e peixe. Destarte, o trabalho de cozinha ficará simplificado e reduzido à preparação dos peixes assados, no que tenho grande prática, desde o meu retiro lá em Tauro.
que João não se amofine com o problema, pois é justo que esta parte fique a meu cargo. Olha Paulo falando para Barnabé, né, e falando para João que não se preocupe, eu cozinho então. Não obstante a atitude generosa de Paulo, o rapaz continuou acabrunhado. Em breve, a missão alugava um barco, largando-se para Perge. Esta cidade de regular importância para a região em que se localizava, anunciaram o evangelho com imensa dedicação. Então vamos só entrar em Perge aqui por curiosidade. Ó, tem até uma foto de Perge. Olha aqui, ó, Turquia. Tudo isso daqui, ó, é Turquia. Perge, então, já uma das cidades aqui litorâneas. Eles saíram de Chipre, lembrando, e então entraram aqui na região da Panfilha e estão aqui na cidade de Perge agora. E ali então eles falaram mais uma vez do Evangelho. Na pequena sinagoga encheram o sábado de grande movimento. Alguns judeus e numerosos gentios, na maioria gente pobre e simples, acolheram os missionários cheio de júbilo. As notícias do Cristo despertaram singular curiosidade e encantamento. O modesto pardieiro alugado por Barnabé ficava repleto de criaturas ansiosas por obter cópia das anotações de Levi. Então isso também já está muito claro para a gente, né? O único evangelho que eles tinham é de Mateus, Levi, que é Mateus, e é o que era copiado com frequência no início do cristianismo. Então, nessas viagens, a primeira coisa que eles faziam era falar. Quem quisesse uma cópia daquilo que estava dito, tinha que ser copiado. Paulo regozijava-se. Experimentava a alegria indefinível ao contato daqueles corações humildes e simples, que lhe davam ao espírito cansado de casuística a doce impressão de virgindade espiritual. Alguns indagavam da posição de Jesus na hierarquia dos deuses do paganismo. Outros desejavam saber a razão por que haviam crucificado o Messias sem consideração aos seus elevados títulos como mensageiro do Eterno. A região estava cheia de superstições e crendices. A cultura judaica restringia-se ao ambiente fechado das sinagogas. A missão, não obstante consagrar seu maior esforço aos israelitas, pregando no círculo dos que seguiam a lei de Moisés, interessara as camadas mais obscuras do povo em razão das curas e do convite amoroso ao Evangelho, movimento esse no qual os trabalhadores de Jesus punham todo o seu empenho. Então, comprovando, né, a eficiência do que Jesus mostrou. A mensagem é para todos, mas os que são orgulhosos têm a porta fechada. E esses que são os mais humildes não têm muitos preconceitos ou muitas ideias formadas e sofrem. São os mais receptivos à mensagem do Evangelho. Plenamente satisfeitos, Paulo e Barnabé resolveram seguir dali mesmo para Antioquia de Psídia. Então não é Antioquia da onde eles tinham saído, é Antioquia de Psídia, que é uma outra região ali, ó, Antioquia de Psídia, na Turquia, mas olha aqui como já é bem mais para dentro. Imaginem eles a pé. Imaginem o quanto de tempo que levou para que essas viagens de Paulo fossem concluídas. E eles foram então agora resolveram ir para ali. Informado a esse respeito, João Marcos não conseguiu soprar os íntimos receios por mais tempo e perguntou: supunhamos que não iríamos além da Panfilha. Ele já não estava querendo ir para Panfilha, achou que indo para lá era o mais longe. Como, pois, chegar até Antioquia? Não temos recursos para atravessar tamanhos precipícios. Então, olha, vamos voltar na imagem ali, né?
tem montanhas. Como ele está falando, precipícios, ele tem dificuldades de relevo enormes para poder vencer, para poder chegar. Então não é só chegar e estar disposto a receber pedrada. São as dificuldades do caminho. As florestas estão infestadas de bandidos. O rio encachoeirado não faculta o trânsito de barcas. E às noites, como dormir? Essa viagem não se pode tentar sem animais e servos, coisa que não temos. A gente começa a entender o que foi isso que eles fizeram agora. Tomando conhecimento disso, porque a gente acha, vê um tracejado no mapa ali, bem pequenininho, não imagina que são quilômetros e quilômetros atravessando montanhas, florestas e rios, com uma série de problemas. Paulo refletiu um minuto e exclamou: Ora, João, quando trabalhamos para alguém, devemos fazê-lo com amor. Julgo que anunciar o Cristo àqueles que não o conhecem, em vista de suas numerosas dificuldades naturais, representa uma glória para nós. O espírito de serviço nunca atira a parte mais difícil para os outros. O espírito de serviço não liga de ser sobrecarregado. O mestre não transferiu sua cruz aos companheiros. Jesus carregou a própria cruz. Jesus subiu e foi crucificado. Não pediu para que ninguém fizesse isso por ele. Em nosso caso, se tivéssemos muitos escravos e cavalos, não seriam eles os carregadores das responsabilidades mais pesadas? No que se refere às questões propriamente materiais? O trabalho de Jesus, entretanto, é tão grande aos nossos olhos que devemos disputar aos outros qualquer parte de sua execução em benefício próprio. Então, quanto mais suado for, mais a gente deveria agradecer, porque é pouco ainda pelo que Jesus fez por nós. O rapaz pareceu mais angustiado. A energia de Paulo era desconcertante. Mas não seria mais prudente, continuou muito pálido, demandarmos Alexandria e organizar pelo menos alguns recursos mais fáceis? Enquanto Barnabé acompanhava o diálogo com a serenidade que lhe era peculiar, o rabino continuou: Dás demasiada importância aos obstáculos. Já pensaste nas dificuldades que o Senhor certamente venceu para vir ter conosco? Ainda que pudesse atravessar livremente os abismos espirituais para chegar ao nosso círculo de perversidade e ignorância, temos de considerar a muralha de lodo de nossas viscerais misérias. E tu te espantas apenas com os palmos de caminho que te separam da Psídia? Quer dizer, vamos analisar isso que ele falou realmente com relação. Jesus, ele já vive em plenitude. Há quantos milhões de anos? E ele veio sabendo que ia lidar com o endurecimento da grande maioria da humanidade. E ele, por isso, ele desistiu. O jovem calou-se, evidentemente contrariado. A argumentação era forte demais a seus olhos e não lhe ensejava qualquer nova objeção. À noite, Barnabé, visivelmente preocupado, aproximou-se do companheiro, expondo-lhe as intenções do sobrinho. O rapaz resolvera regressar a Jerusalém, de qualquer modo. Então, João Marcos estava desistindo da viagem. Paulo ouviu calmamente as explicações, como quem não podia opor qualquer embargo à decisão. Não poderíamos acompanhá-lo, pelo menos, até algum ponto mais próximo do destino?
Perguntou o ex-levita de Chipre como tio solícito. Quer dizer, falou assim, tá resolvido, João Marcos não vai continuar com a gente. E será que a gente não pode acompanhar ele até um lugar mais próximo, para ele não voltar sozinho? Destino? Perguntou Paulo admirado. Mas já temos o nosso. Desde o primeiro entendimento, planejamos a excursão a Antioquia. Não posso impedir que faças companhia ao rapaz. Por mim, contudo, não devo modificar o roteiro traçado. Então, olha o que Paulo responde. O destino já está resolvido. E eu não posso falar que você não vá acompanhar seu sobrinho. Mas de mim, eu vou seguir. Com dois, com um ou sozinho. Caso resolvas regressar, seguirei sozinho. Esse é Paulo. Esse é Paulo que a gente lê nas cartas. Julgo que as empresas de Jesus têm seu momento justo de atuação. É preciso aproveitá-lo. Se deixarmos a visita à Psídia para o mês próximo, talvez seja tarde. Barnabé refletiu alguns minutos, retrucando convictamente. Tua observação é incontestável. Não posso quebrar os compromissos. Além do mais, João está homem e poderá voltar só. Tenho dinheiro indispensável a esse fim, em virtude dos cuidados maternos. Quer dizer, ele já é maior, a viagem de volta talvez não seja tão difícil quanto a ida, né, pelo que está descrevendo, e ele tem recursos, porque a mãe deu o suficiente, então, para que ele pudesse pelo menos fazer esse trecho da viagem sozinho. O dinheiro, quando não bem aproveitado, rematou Paulo tranquilamente, sempre dissolve os laços e as responsabilidades mais santas. Quer dizer, um alerta só que ele falou com relação a o fato de João Marcos ter recursos para voltar, porque ele poderia ser bem empregado ou não. A conversação terminou enquanto Barnabé voltava a conciliar o sobrinho altamente impressionado. Daí a 2 dias, antes de tomar a barca que o levaria à Foz do Cestro, o filho de Maria Marcos despedia-se do ex-doutor de Jerusalém com um sorriso contrafeito. Então foi o que aconteceu. João Marcos não seguiu com eles. Se despede deles, um pouco contrafeito. Paulo abraçou-o sem alegria e falou em tom de serena advertência. Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem, entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. Olha o alerta que Paulo está falando. Sim, disse o jovem envergonhado. Procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. Fazes bem e cumprirás teu dever assim procedendo, exclamou o ex-rabino convicto. Lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Ô Ádila, você falou agora aqui, de que frase você está falando? Tem muita coisa linda aqui, né? Mas isso tudo realmente lembrando aquilo que a gente falou ali. Chegar bem. Exatamente, né? Aqui, vamos até voltando aqui. Tem que chegar bem. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm que chegar bem por conta própria. Porque desgarrou, né?
do bando. Poderia estar caminhando junto, mas vai ter que chegar bem de qualquer jeito. E aí falando então do momento em que a gente cai na zona de conforto, aonde muitas vezes vem a tentação e a gente, pum, desliza. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil não venhamos nunca a descansar. Então Paulo mostrou para João Marcos os exemplos do próprio Antigo Testamento, aonde estes irmãos, aí esses espíritos, acabaram caindo. O sobrinho de Barnabé partiu, sinceramente tocado por essas palavras, que o seguiram de futuro como apelo constante. Logo após o incidente, os dois missionários demandaram as estradas impérfias. Pela primeira vez foram obrigados a pernoitar ao relento, no seio da natureza. Então, olha isso. Pela primeira vez, eles tiveram que dormir sem nenhum lugar, no meio do céu aberto. Vencendo precipícios, encontraram uma gruta rochosa na qual se ocultaram, para repousar o corpo mortificado e dolorido. O segundo dia da marcha escoou-se-lhes com a coragem indômita de sempre. A alimentação constituía-se de alguns pães trazidos de Perge e frutas silvestres, colhidas ali e acolá. Resolutos e bem-humorados enfrentavam e venciam todos os óbices. De quando em vez, era indispensável ganhar a outra margem do rio ao toparem barreiras intransponíveis. Ei-los, então, apalpando o álveo das torrentes, cautelosos com longas varas verdes, ou desbravando os caminhos perigosos e ignorados. A solidão lhes sugeria belos pensamentos. Sagrado otimismo extravasava dos menores conceitos. Olha, quem que consegue ainda manter otimismo com tanta dificuldade? Quantos dias eles já estão fazendo essa travessia? Ambos afagavam carinhosas lembranças do passado afetivo e esperançoso. Como homens, experimentavam todas as necessidades humanas, mas era profundamente comovedora a fidelidade com que se entregavam ao Cristo, confiando ao seu amor a realização dos santificados desejos de uma vida mais alta. Na segunda noite, acomodaram-se em pequena caverna, algo distante do trilho estreito, logo após os derradeiros tons do crepúsculo. Depois de frugalíssima refeição, passaram a comentar animadamente os feitos da igreja de Jerusalém. Noite fechada e ainda suas vozes quebravam o grande silêncio. Desdobrando os assuntos, passavam a falar das excelências do Evangelho, exaltando a grandeza da missão de Jesus Cristo. Se os homens soubessem, dizia Barnabé fazendo comparações, todos se reuniriam em torno do Senhor e descansariam, rematava Paulo cheio de convicção. Ele é o príncipe que reinará sobre todos. Imagina a conversa deles, né? Envolvidos na fascinação por tudo o que o Cristo trouxe para eles, né? E aí nessa conversa ainda dizendo, ninguém trouxe a este mundo riqueza maior. Ah, comentava o discípulo de Simão Pedro, o tesouro de que foi mensageiro engrandecerá a terra para sempre. E assim prosseguiam, valendo-se de preciosas imagens da vida comum para simbolizar os bens eternos. Então, eles estavam fazendo uma comparação de tudo que Jesus tinha com a comparação dos bens terrenos, né? Tesouro, riqueza, mas espiritual. Quando singular movimento lhes despertou a atenção. Dois homens armados precipitaram-se sobre ambos, à fraca luz de uma tocha acesa em resinas. A bolsa! Gritou um dos malfeitores. Olha o que está acontecendo. Eles achavam que estavam ali totalmente sozinhos. E você lembra que João Marcos falou, ali tem gente de todo tipo, tem muitos ladrões. E agora
ouvindo eles conversarem do tesouro, do príncipe, do quanto a terra vai ser enriquecida, né? Com tudo isso que esse príncipe trouxe, esses assaltantes ali pularam em direção deles e mandou, passa a bolsa. Barnabé empalideceu ligeiramente, mas Paulo estava sereno e impassível. Quem é que tomando um susto numa noite, numa caverna, com um bandido, fica sereno e impassível? É só alguém muito sintonizado com o alto, né? E entreguem o que têm ou morrem, exclamou o outro bandido, alçando o punhal. Olhando fixamente o companheiro, o ex-rabino ordenou: dá-lhes o dinheiro que resta. Deus suprirá nossas necessidades de outro modo. Barnabé esvaziou a bolsa que trazia entre as dobras da túnica, enquanto os malfeitores recolhiam ávidos a pequena quantia, porque eles acharam talvez que eles tivessem muita coisa, mas eles entregaram, mas era pouco. Reparando nos pergaminhos do Evangelho que os missionários consultavam à luz da tocha improvisada, um dos ladrões interrogou, desconfiado e irônico: que documentos são esses? Faláveis de um príncipe opulento, ouvimos referências a um tesouro. Que significa tudo isso? Com admirável presença de espírito, Paulo explicou: sim, de fato, esses pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Olha isso, o Paulo ainda confirma: sim, esse daqui é o mapa do tesouro. E não é? Mas olha a presença de espírito que Paulo tem num assalto. Um dos bandidos, grandemente interessado, examinou os rolos das anotações de Levi. Quem encontrar esse tesouro, prosseguia Paulo resoluto, nunca mais sentirá necessidades. Ele não desmente, não faz eles acharem que não é o que eles estão pensando. Os ladrões guardaram o evangelho cuidadosamente. Agradecei a Deus não vos tirarmos a vida, disse um deles. E apagando a tocha bruxuleante, desapareceram na escuridão da noite. Quando se viram a sós, Barnabé não conseguiu dissimular o assombro. Aí depois que eles foram de vez, Barnabé aí... E agora? Perguntou com voz trêmula. A missão continua bem. Glosou Paulo, cheio de bom ânimo. Gente, o que é isso, né? O que é Paulo? A missão continua bem. Barnabé, que era a calma em pessoa, paz em pessoa, agora está atônito. E Paulo, cheio de bom ânimo, fala: a missão continua bem. Não contávamos com a excelente oportunidade de transmitir a boa nova aos ladrões. Aqui, ó, eu acho que a gente já podia até parar. Porque aqui já vale o resto da nossa semana pensando nesse episódio. Eu só vou acabar o trecho até entrar na próxima. O discípulo de Pedro, admirando-se de tamanha serenidade, voltou a dizer: mas levaram-nos também os derradeiros pães de cevada, bem como as capas. Haverá sempre alguma fruta na estrada, esclarecia Paulo decidido. E quanto às coberturas, quer dizer, as capas, né, que eles usavam para se proteger, não tenhamos maior cuidado, pois não nos faltará musgos, o musgo das árvores. E isso já é perfeita compreensão. O Paulo já está chegando num estágio inabalável. Não tem mais o que segure ele, o que faça ele parar.
e desejoso de tranquilizar o companheiro, acrescentava: de fato, não temos mais dinheiro, mas julgo não será difícil conseguir trabalho com os tapeceiros de Antioquia de Psídia. Além disso, a região está muito distante dos grandes centros e posso levar certas novidades aos colegas do ofício. Esta circunstância será vantajosa para nós. Depois de tecerem esperanças novas, dormiram ao relento, sonhando com as alegrias do reino de Deus. Por hoje tá bom, né? Esse trecho maravilhoso, maravilhoso da história de Paulo e principalmente aqui do livro, né, Paulo e Estevão. Então, eu acho que a gente agora vai refletindo nisso. Vocês, sei lá, falem alguma coisa? Não tem alguma coisa para observar? É impressionante para mim, como eu acho que também eu vi os capítulos um pouco seguidos, a transformação dele, como a transformação dele você vê nos Atos, capítulo a capítulo, assim, como ele vai de fato, como você falando, se entregando e confiando. É incrível perceber, por exemplo, esse capítulo versus 3 capítulos anteriores, Atrás, assim, a confiança. exatamente. É incrível, muito Ele lindo. realmente está o tempo todo disposto a cada vez melhorar, cada vez adquirir novos domínios, né, de si próprio. É impressionante mesmo isso, né? É muito incrível, muito lindo. Bom, muito bom. Muito obrigado, muito a se Então, pensar. joia. Mais alguma observação, alguma questão que ficou pendente? Então é isso. Eu estava pensando que acho que essa palavra que ela falou agora era o que estava na minha cabeça, assim, que é a confiança dele, né? A confiança dele é tão grande que nada vai fazer ele perder o ânimo daquilo, né? Exatamente, ele se entrega, né? Assim, se entrega porque assim, às vezes a gente tem dúvida, né, Bruna? Assim, poxa vida, mas será que eu vou estar bem? Nesse caminho, a gente não tem como estar mal. O mal que É, pode acontecer é essas coisas materiais, sim. que só fazem a gente crescer no que a gente tem aqui para aprender. Então, e se a gente já fica extasiado ou fascinado pelo evangelho, por essas histórias no estágio que a gente está, imagina subindo. Não tem, não tem, não tem o que questionar, não tem nada. É realmente, e por isso aquele que compreende isso já chega num nível em que consegue se entregar sem medo Uhum, do que pode acontecer. sim. É que eu acho também que o Paulo chegou no estágio de entender o amor de Jesus, né? Porque é que nem Jesus disse, eu não vim para mudar a lei, mas ele veio trazer o amor, a lei dele, ele veio trazer a lei dele. Ele não mudou a lei de Moisés, por Sim, exemplo, mas ele trouxe a lei dele, que é o amor. E o amor transforma tudo. E eu não sei se tem a ver isso. O Paulo deixou dia a dia, e assim, seguindo esse amor de Jesus, entendendo, né, o que Jesus trouxe, ele conseguiu deixar o orgulho dele de lado, né, os dia a desejos dia. Não sei se tem a ver pessoais, deixando isso, tudo de os lado. desejos. E ele teve, assim, um amor próprio por ele mesmo, em busca do que Jesus passou. Então, isso eu penso assim, quando você tem o amor próprio, você consegue amar os outros, talvez, mais facilmente, entendendo. Não sei se tem a ver, sei lá, coisa que eu fiquei pensando aqui. Não, com certeza esse é o caminho, né? É o caminho da entrega, da total, né, entrega a Deus, a fé e a vivência desse amor que é um amor universal, né? Que é o amor de Que Paulo Jesus. não condena ninguém, ele ama a todos e busca ajudar, igual Jesus fez, né?
Sim. Porque estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas com tanto conteúdo que nós temos hoje, né, dos livros, tanto o Paulo quanto as coisas do André Luiz, que, nossa, para refletir, seguir, estamos, assim, com muita informação, né? Com certeza, com certeza. É que a gente vá absorvendo cada vez mais tudo isso, né? Beleza. Bom, então é isso. Uma ótima semana. Agradecemos a Deus mais uma vez por mais um dia aqui juntos, por mais tantos ensinamentos. Boa noite a todos e boa semana. Boa Boa noite, boa noite. Boa semana. noite, Até pessoal. mais. Boa Tchau, Obrigada. tchau. semana. Tchau, Tchau, tchau. Marcos. Tchau, Tchau, tchau.